Geralmente eu não trabalho com um só tipo de ferramenta, uma só tesoura, uma navalhete. Eu vou trabalhar com 2 ou 3 ferramentas para efetuar cada trabalho. Eu falo sempre que cabeleireiro, para cortar cabelo, eu faço a comparação com um pedreiro, um marceneiro. Você não bate prego, ou todos os pregos, um prego grande com um martelo pequeno e vice-versa. Então, para cada intenção, para cada função, uma ferramenta. Nesse caso, eu vou começar com a navalhete para definir o comprimento que eu quero para este cabelo. Eu prometi para ela que não iria deixar esse cabelo curto. E aí eu tenho a lateral do cabelo, comprimento aqui já escapando, eu tenho uma ponta aqui no meio. Eu quero trabalhar isso aqui para esse cabelo, esse comprimento para esse cabelo, para que ela tenha um cabelo repicado, mas ao mesmo tempo encorpado nessa parte final, para que ele não volte a fazer essa ponta aqui no final e faça um volume excessivo nessa área, nessa região da cabeça. Isso aqui um pouquinho. Quando eu junto esse cabelo aqui no meio, é só cortar. E vocês já têm um resultado de cabelo ou uma base mais reta, mas não uma base geométrica. Vai sentar aqui. Nós vamos falar ao longo dos próximos cortes de cabelo, durante os próximos cortes de cabelo, sobre o enquadramento do rosto. Então, este cabelo, quando nós falamos em enquadramento do rosto, é a maneira como eu vou fazer com que esse rosto se sobressaia embaixo do cabelo. Para este corte, para esse cabelo que é mais volumoso, vou trabalhar essa franja de uma forma mais leve, criando uma leveza maior para este cabelo. Depois esse cabelo será escovado de novo, será escovado, aliás, e levemente ondulado. No dia a dia dela, é um cabelo que ela usa ondulado, na nossa conversa anterior. Então eu não posso pensar nesse cabelo liso o tempo todo. O corte aqui é para um cabelo ondulado, ao mesmo tempo em que eu tenho leveza, projeta esse volume mais para o alto e, ao mesmo tempo, mantendo esse fio de cabelo encorpado aqui no seu comprimento. Franja sem linhas de divisão. Eu vou simplesmente pentear esse cabelo e a maneira como ele cai para frente, existe, abaixo um pouquinho, uma leve referência, pode voltar. Quando eu penteio, ele divide naturalmente um determinado ponto. Nesse caso, eu não preciso fazer uma divisão para a franja. Só levante um pouquinho. O mais difícil nesse caso é acreditar que dá certo. A tesoura não se fecha. A posição em que eu coloco a tesoura no cabelo, ela permanece até o final do corte da mecha. Aberta. E cada ferramenta tem o seu ponto de corte. Você tem que descobrir qual o ponto de corte da sua ferramenta.
não expliquei e não ouvi perguntar, então eu vou falar. A primeira divisão eu fiz para a direita, a central poderia ser para a direita, para a esquerda. A segunda divisão eu fiz ela para o centro, e a terceira divisão, terceira mechinha, sempre para o centro. Ela não pode ser o contrário, ela tem que ser sempre para o centro. Ao levantar a cabeça aqui, eu tirei simplesmente o excesso que sobrou e aquele peso do fio que cai longo, correto? Por favor, Ara. Agora nós vamos trabalhar o repicado deste cabelo. Um pouquinho só atrás. São mechas com aproximadamente 3 centímetros de divisão, de largura, aliás. E aqui eu tenho o comprimento final e eu tenho um fio longo que se sobrepõe a todo esse cabelo e que cai com todo este peso. O objetivo aqui é não tirar esse comprimento e simplesmente criar leveza para esse cabelo. Então eu vou fazer isso. O que eu vou fazer aqui vale para a minha esquerda e vale para a minha direita. Então eu vou fazer direto para vocês. Qualquer dúvida, grita, eu paro. Tá? Chama, eu paro e eu explico para vocês. Se me pergunta, eu explico para vocês, tudo bem? De novo, a tesoura não fecha. Antes de eu começar a fazer, eu vou mostrar para vocês. A tesoura não fecha, ela simplesmente vai. É isso, ó. Tá? Ela não fecha. É esse movimento que eu faço o tempo todo para cortar esse cabelo. Legal? Então, qualquer dúvida, chama, pergunta e responde. É uma técnica que você pode repetir na mecha inúmeras vezes. Ideal para você cortar o cabelo de irmã, de cunhada, de sogra. Não. É uma técnica que não deixa o fio do cabelo arrepiado. É diferente de se cortar com a navalhete quando o profissional precisa trabalhar de ambos os lados da mecha, e então se projeta, por exemplo, um fio de cabelo muito leve. Quando eu disse que ideal para cortar o cabelo de irmã e de sogra, assim, eu quero deixar bem claro que adoro minhas irmãs, que não tem queixa nenhuma da minha sogra, muito pelo contrário. Mas tem gente que não se dá bem com a sogra, então a gente aconselha, pelo menos o corte, não está fazendo mal. É possível acompanhar no telão a leveza que vai sendo criada para o fio do cabelo? É possível? A única vantagem da gente envelhecer fazendo a mesma coisa é que você ganha experiência. Experiência às vezes ganha jogo.
ganho jogo até no futebol. E aqui vale a mesma coisa, então eu acabo usando as minhas mãos como se fosse uma outra ferramenta, né? Eu uso as mãos sempre ajudando os meus olhos, porque ao mexer no cabelo eu vou conseguir descobrir se esse cabelo precisa ser, essa mecha precisa ser cortado de novo, ser penteado novamente e ter esse cabelo cortado mais uma vez. Se você vai simplesmente executando a técnica sem mexer no cabelo, você pode ter uma surpresa ao final da técnica. Então eu uso muito as mãos durante o corte de cabelo, principalmente para perceber a leveza. Tinha um amigo que dizia que algumas coisas feitas em cabelo você tinha que treinar, é cabeleireiro, tá? Não vou citar o nome dele, mas quem ouviu a frase, porque ele sempre dizia essa frase em cursos, para você saber quando você está bom com uma determinada técnica, você tem que cortar o cabelo, os pelos ou o cabelo do rabo de égua, né? Alguém sabe quem é o cabeleireiro? Se ele estiver assistindo, ele deve estar dando risada sozinho. É um cara que eu gosto muito, é um profissional que eu gosto muito dele. Cara famosérrimo aí também. Porque ele dizia que quando você consegue fazer com leveza tal, que não toma um coice é porque você está bom. Então é mais ou menos isso aqui. Você está sentindo eu puxar teu cabelo? Não. Que pena, né? Vocês perceberam que eu trabalhei ambos os lados e agora estou voltando, fazendo uma correção nesse cabelo, trabalhando algumas partes do cabelo que eventualmente possam ter ficado mais pesadas. Do contrário, isso vai aparecer na hora em que ela escovar o cabelo. Eu posso dar isso por encerrado? Eu até poderia, se eu não fosse tão caprichoso e eu não pensasse que cabelo, cortar cabelo é física. Tem muito do movimento da física. Se eu trouxe esse cabelo todo para essa posição, cortei, mexi aqui e não mexi no alto, o que vai acontecer? Esse cabelo aqui, quando ele cai marcando, ele cai pesado, então ele vai ficar marcando nessa altura. Para isso eu vou pedir para que ela incline um pouquinho a cabeça. Eu já tenho a minha referência de franja inicial e aí eu vou simplesmente fazer a junção dessa franja com a parte anterior que eu cortei.
E eu disse que é física. Se ela fica com a cabeça para trás o tempo todo, eu não posso fazer isso para as laterais. Então eu vou inclinando a cabeça dela para poder continuar fazendo a junção das duas partes, das duas divisões. Vocês estão conseguindo acompanhar todo o movimento no telão da técnica? Olhem o que acontece com esse cabelo agora. Quando eu mexo neste cabelo. A leveza que nós vamos criando e da forma como nós vamos projetando esse volume do cabelo de uma outra forma para a imagem dela. Antes esse volume se situava aqui, nós agora estamos projetando esse volume para o alto. Chegamos a um ponto em que praticamente já não tem mais o que cortar. No entanto, vocês lembram que eu falei de enquadramento do rosto? Agora nós precisamos enquadrar esse rosto. Eu posso parar aqui também. Tá? Eu posso não cortar mais esse cabelo, do jeito que ele está aqui. O que vai acontecer? A franja vai dar uma separadinha do comprimento do cabelo, desse comprimento lateral. Qual é a sensação que dá? Que alguma coisa foi quebrada, fica uma imagem sem tanta harmonia. Se ela decidir usar o cabelo natural, percebe que dá uma marcadinha na frente do cabelo? Então nós precisamos diminuir essa diferença. E aí eu posso fazer isso com navalete, eu posso fazer isso com tesoura. Posso fazer isso de diferentes formas, mas vou optar por simplesmente acompanhando a linha de corte já criada até aqui, ou trabalhada até aqui, e vou, com a tesoura aberta, simplesmente trazer esse cabelo à frente, sempre em direção ao meio do corpo, e quanto mais comprido for esse cabelo, mais eu vou precisar baixar a mão, sempre tendendo a mecha em direção ao meio do corpo. Se eu levo essa mecha para o alto, eu vou tirar todo esse comprimento da lateral aqui. Então nós projetamos todo o volume aqui e deixamos essa ponta sem cabelo de novo. Como eu disse a vocês, acaba sendo uma questão de física também cortar cabelo. Tesoura, e eu simplesmente deslizo a tesoura na mecha. Tá? Eu não fecho a tesoura. A tesoura é uma tesoura de navalha.
da hora que ela entrou. Perceberam o quanto nós mudamos esse comprimento e criamos essa leveza, esse movimento para a imagem dela? Vejam bem, eu não vou falar de corte, para o corte de cabelo, eu vou falar para a imagem. Cabeleireiro, todo cabeleireiro, mesmo que ele mantenha o conhecimento da técnica, intuitivamente ele age como um visagista. Eu nunca estudei sobre visagismo. Mesmo assim, você vai agir como um visagista. Porque você age procurando saber sobre a estética, buscando uma harmonia para a estética. Então, você vai agir como um visagista, vai pensar como um visagista. E aqui nós criamos movimento para a imagem. Eu não posso só pensar no corte de cabelo. Quando eu penso no corte de cabelo, eu corro o risco de fazer um corte de cabelo para essa cliente tirar foto só para a rede social, porque vai ficar bonito daqui para cima. Quando a imagem fica completa, não fica harmonioso. Então, como ela não leva a cabeça para passear separada do corpo, e cliente nenhuma faz isso, eu preciso pensar na imagem. Quando você pensa na imagem, você está pensando para um visagista. Eu não trabalho sozinho, é óbvio para eu botar minha mão, vai e volta, tá? Sem eu tocar a cabeça dela. Quando você toca, fica tocando o couro cabeludo, você cria para esse cabelo, estimula as glândulas sebáceas, esse cabelo, essas glândulas passam a produzir maior oleosidade, então não esfregue o couro cabeludo. Faz o movimento contrário para frente agora, todo ele para frente. Todos de volta de uma vez. Volta só uma vez. Quando eu prometi um cabelo que seria encorpado aqui embaixo, ele teria que ser arrepiado desde o alto. Camadas? Nenhuma, porque isso não é um corte com camadas, nós não criamos camadas. As camadas é quando você vai dividindo, ele simplesmente está todo repicado, como se ele estivesse fazendo esse movimento. Essa é a intenção. Se eu vou pegar essa mecha, se eu pego essa outra, imaginem, façam uma linha imaginária como essa que eu acabei de soltar, a outra, então ele fica assim, formando um ângulo de 75 graus, tá? É nessa posição, para que você possa conseguir esse efeito de cabelo encorpado aqui no final e você ter toda a leveza para frente do cabelo, que você pode chamar de long bob, que é um novo termo da moda para cabelo, tá? E ao mesmo tempo muda o cabelo. E aí uma menina que você dá cara de mulherão, dependendo de que você queira para a imagem dela, para o evento dela, tá? Você consegue trabalhar as diferentes nuances, as diferentes imagens. Se escovar o cabelo liso, nós mudamos de novo essa fronte e a imagem dela, tá bom? Pode ir na frente do cabelo, querida. Desfile.